Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Já estamos na nossa aula 7 dos princípios milenares. Hoje a gente vai estudar o princípio da generosidade, a lei espiritual da prosperidade, né? E o Tiago diz que o generoso é quem prospera, né? Quem dá alívio aos outros também receberá alívio. E é muito interessante olhar para essas coisas da generosidade, né? Porque também tem o fazer sem esperar nada em troca, fazer o bem sem olhar a quem. Ao mesmo tempo, na Bíblia diz que a quem dá alívio, né, será aliviado, vamos dizer assim, né? Então, tem muitas coisas para a gente examinar hoje nesse capítulo, né, nessa aula. Bom dia, as pessoas que estão aqui. Já vi que a Marinês tinha mandado bom dia com um bonequinho congelante. Aqui também tá congelante. Liguei um pouco o aquecedor aqui nos pés, porque, gente, olha, ontem eu terminei de dar aula, era umas 9h30, né? 9h40, a gente foi até 9h40 no grupo de constelação ontem, né? Fazendo os movimentos. E aí, eu tava com os pés, eu não sentia os pés, eu não tinha nem me dado conta. Quando eu fui me dar conta, foi quando a aula acabou. Eu tava tão. Não é nem distraída, né? Focada mesmo no que a gente tava fazendo. E quando eu saí, eu pensei, gente, vou ter que ir pro banho de novo, botar uma água quente nos pés, senão não vai aquecer. Olha, coragem para passar por esse friozinho. Aqui nem sei quanto que tá a temperatura, só diz que tá um recorde de temperatura baixa, né? Mas seguimos em frente, seguimos com disciplina, seguimos na missão. Porque também é um desafio, né? Fazer essa série de 10 aulas nesse horário também, né? Mesmo para quem está acompanhando a gravação, com certeza tem valor também, tá, gente? Com certeza. Mas assim, para mim está sendo muito bom, porque dar aula me fortalece, sabe? Me fortalece, mesmo que eu acorde cedo, que eu durmo um pouco menos, talvez, né? Mas eu me sinto melhor no decorrer do dia e ainda mais de começar o dia alinhada com esses assuntos que a gente está tratando, né, dos princípios milenares. Bem-vinda, Bruna, também. Bem-vinda, Eunice, que está aqui no Instagram. Saudade, amiga querida. Coisa boa, fazia tempo que eu não te via nem pelo online aqui, né? Quando vier a Santa Maria, avisa para a gente se encontrar. Fazer uma visita, conhecer a nossa filha. Muito bom. Acho que tu ainda não conheceu, né, pessoalmente. Não lembro agora, mas acho que não. Vamos lá então, gente. Vamos estudar o capítulo 7, né? Hoje já é terça-feira, imagine tem só mais 3 capítulos para a gente estudar, né? E essa lei espiritual da generosidade, ela ativa a multiplicação. Então, realmente é a lei da prosperidade, né? Tem pessoas que esperam muito para serem generosas, né? É, só que na realidade o ser generoso não diz respeito a isso, né? Não diz respeito a isso. Diz respeito a dar aquilo que se tem, compartilhar aquilo que se tem, né, com generosidade, tendo a certeza de que realmente será multiplicado e que não faltará para ninguém, né? Que Deus proverá, vamos dizer assim, né? Então, nesse livro dos princípios milenares, traz essa ideia de abundância, de que também não é dar tudo de si, não ficar com nada, porque tem pessoas que se esgotam se doando demais, né? Então, quando a gente também se doa demais por uma crença de falta de merecimento, aí já é outra questão. Nós não podemos confundir. Tem pessoas que se acham super generosas, né? Mas precisamos entender a intenção disso. Não quer dizer que não vai ser bom para o outro, não quer dizer que não vai estar sendo generoso para outra pessoa. Mas precisamos também observar que a gente deve se amar, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos estudar para entender melhor isso, né? Eu quero trazer já uma reflexão assim para vocês. Se vocês conseguem compartilhar com tranquilidade o que vocês têm e com equilíbrio, digamos assim, né? O que vocês têm hoje, tanto de conhecimento quanto de coisas materiais, enfim, né? Tem pessoas que às vezes têm dificuldade de se desfazer até de uma roupa, de fazer assim uma limpeza no guarda-roupa, né? Que nem a gente faz.
tomando um chazinho aqui já tá quase frio. Nesse capítulo, o Tiago Brunelli nos convida a enxergar a generosidade não como uma caridade eventual, mas como um princípio espiritual da multiplicação. Porque a generosidade ela ativa os fluxos, o que ele chama de fluxos invisíveis, né? Do prover. Ele chama da provisão, né? Da alegria e do propósito. Então existem essas forças invisíveis, né? E que realmente, quando a gente multiplica, quando a gente doa, a coisa se multiplica. Se vocês forem ver a própria multiplicação celular, vejam bem, né? A gente é concebido, vamos falar um pouco de constelação e de autoconstelação sensorial, de constelar da mente, enfim. A gente é concebido e a gente é uma pequena célula. Fecunda, né, os gametas lá. A gente é uma pequena célula. E daquela pequena célula se divide em duas e cresce. Se divide em quatro e as quatro crescem. Se divide em oito e as oito crescem. Até sei lá eu quantos milhões, bilhões, não lembro agora o número, para se tornar o ser humano que a gente é a partir de uma célula. Então a gente vai dizer que se aquela célula se dividir, a que se dividiu vai secar, né? Vai fazer alguma coisa assim que não vai crescer. Então a gente observa na própria natureza como que funcionam as plantas, né? Quase todas as plantas que dão sementes, que a gente tira um galho e faz uma muda, as duas plantas crescem. Quantas plantas que os próprios pássaros fazem essa polinização, né? Da gente ver que tem uma planta de um jeito aqui, daqui a pouco ela nasce do outro lado do pátio, né? Já aconteceu aqui em casa. Flores, da gente olhar, tipo, mas eu não plantei essa flor. Da gente observar que a flor nasceu naturalmente ali, a natureza se multiplicando. E por que que nós, seres humanos, não podemos pensar assim, né? E agir e ter essa certeza de que é multiplicado, né? E de que sempre terá. Deus proverá, né? A maior felicidade é em dar do que receber, né? Isso também está na Bíblia. Estou trazendo essas reflexões para a gente começar a se observar mesmo, a observar como que a gente está com tudo isso, né? Porque às vezes nós não paramos para prestar atenção. A gente está tanto no automático e tantas pessoas vêm constelar essa questão da prosperidade. Só que tá dentro também do que a gente conversou na aula de noite ontem, né? De posicionamento, de como é o nosso posicionamento frente à vida, frente às coisas. E observar que a prosperidade, ela vem também do nosso posicionamento, do nosso pensamento, das coisas que a gente acredita, de quando a gente libera os medos, né? Ontem eu estava assistindo uma palestra do Joey Dispenza e ele falando muito a respeito disso, de pensamento, de prosperidade. E ele tem uma história real dele, né? Que ele conseguiu se livrar, digamos assim, né? De uma cirurgia de coluna que ia limitar muito ele, por causa de um acidente, ele era atleta e tal. Ele conta toda a história. E ele, pelo pensamento, pelo alinhamento diário que ele fez, pela presença, ele conta, né, técnicas simples, inclusive de respiração e centramento que a gente faz no constelar da mente, nas constelações, nas turmas, né? Ele conseguiu simplesmente, vejam que doideira, fazer com que a coluna dele ficasse impecável. Ele foi contra todos os médicos, disse que não ia fazer cirurgia e tal, né? Ele é professor de educação física, sabia o que aquela cirurgia ia causar, mas sim, para a medicina era aquele caminho que tinha, né? Não estou dizendo que fosse um caminho ruim, mas foi a escolha dele. E foi incrível, porque dias depois de fazer isso com disciplina, de trazer essa abundância de saúde para o corpo dele, refizeram os exames. E foi uma coisa assim, sem explicação. Sem explicação até hoje, o que aconteceu com ele. Pela fé, pela atração, pela confiança na prosperidade divina, né? Então, vejam, eu assim, até hoje eu ouço e eu fico pensando, né? Não duvidando do que ele diz, mas pensando, gente, que disciplina, o que que ele precisou fazer, o que que ele pensou, o tanto que ele dominou os pensamentos dele, né? O quanto que ele foi generoso com ele mesmo. E hoje ele ensina isso.
mundialmente falando, né? É um cara conhecido mundialmente. A generosidade, o Tiago traz que ela não é só uma atitude, ela é um estilo de vida. Não é uma ação isolada. Ela não está ligada a quanto você tem, mas a quanto você compreende o valor que tem. E aí também, quantas e quantas pessoas vêm constelar e a gente precisa trabalhar essas questões de valores, de autovalorização, da pessoa acreditar no seu próprio merecimento, né? Da pessoa não se inferiorizar, nem ser superior, né? Entender o tamanho dela nos lugares, nas identidades, frente a outros seres humanos. Pessoas generosas vivem em abundância emocional, espiritual e podem viver também abundância financeira. Mas é preciso saber ouvir, obedecer, abrir os caminhos, liberar os medos. Quando se apresentar um medo, a gente saber se dominar, entender o propósito dele, aprender o mais rápido possível e liberar, para que isso possa não atrapalhar, digamos assim, na construção da nossa prosperidade e da nossa saúde em todos os âmbitos, né? Inclusive mental, emocional. E física também, porque a gente sabe que quando chega no físico, já passou por alguns corpos, né? E a gente não conseguiu ter o domínio, não conseguiu prestar atenção. Então a prosperidade, ela passa por tudo isso, né? E aqui sendo linkada com a generosidade. E no livro, o Tiago Brunet traz três verdades sobre a generosidade, né? É a chave que abre portas da provisão inesperada. A generosidade é a que abre aquelas portas que a gente nem imagina e que aí as coisas chegam até nós, sabem? Segunda, tem o poder de curar o egoísmo, a escassez e a estagnação. Então vamos prestar atenção a gente que está sempre pensando em ter mais prosperidade, né? Às vezes eu coloco no tarô as perguntinhas ali e as pessoas fazem pergunta a respeito da prosperidade, da abundância, de como crescer, né, materialmente falando também. Então, a generosidade cura a escassez, o egoísmo e a estagnação. Se tu tá te sentindo estagnado em algo, né, olhe para isso e veja quais atitudes tuas podem ser mais generosas. Uma vez eu lembro que eu fiz no final de 2020. Logo depois que já tinha terminado meu seguro-desemprego, que eu já estava criando algumas turmas, já estava, né, trabalhando. Eu lembro que eu fiz um curso, uma colega de formação da constelação estava dando um curso a respeito de prosperidade. E era a respeito de registros acásticos, né? Ou acásicos, acásticos, acho que é, né? Uma coisa que eu não estudei muito também, mas quero estudar, é tanta coisa, né, que a gente também tem que focar. E ela falava a respeito da gente dar dois presentes para duas pessoas desconhecidas na rua para ativar, né, abundância e prosperidade. E entre outras coisas, assim, ela falava também, né? Dar presentes e dar também, por exemplo, uma nota de R$ 5 para alguém, inesperado, né? Não era nem assim dar esmola e tal, né? Era uma coisa de, de fazer a coisa, o dinheiro andar, a energia do dinheiro andar. E aí eu lembro que eu fiz os exercícios. E foi fantástico. Foi fantástico, porque eu recebi, era perto do Natal, eu recebi um presente da minha madrinha lá da Itália, um valor em dinheiro, assim, que realmente fez toda a diferença que eu estava precisando, e uma coisa completamente inesperada que eu não pedi para ela. Só veio. Veio por meio dela, né? Aquele ato, assim, de retorno mesmo da generosidade. Foi muito interessante. E no curso de prosperidade que eu dei para as minhas alunas, até esse curso está gravado, né? Acho que eu comentei já com vocês. Elas fizeram alguns exercícios a respeito de prosperidade, né? Também o envelope, né? Que a gente fazia, a poupança cósmica. Fazia o envelope, de colocar o dinheiro toda semana, colocar os objetivos e as portas se abrirem, né? Eu tive alguns relatos de pessoas que realmente isso aconteceu. Então, da pessoa colocar a fé ali, né? Porque a generosidade que traz a prosperidade, ela é um ato de fé. É você soltar o que tem, confiando que o universo vai te devolver com abundância.
E nesse mundo que a gente ainda controla tanto por medo, como que é esse soltar, né? Saber que a gente não tá sozinho, saber que existe algo maior nas nossas vidas. Como que acontece esse soltar, né? Olhem para o que a gente falou do plantio e da colheita, né? Quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia com fartura, colherá com fartura. Isso é uma coisa óbvia da natureza também, né? Da generosidade da natureza. Tem algumas reflexões também, né, que ele traz no livro, que ele compartilha que os momentos de maior avanço na vida dele foram marcados por ato de generosidade ousada. Mesmo quando ele tinha pouco, ele se sentindo guiado, vamos dizer assim, que é o que ele conta, né? Ele fez o que precisava fazer e viu a coisa acontecer, assim, né? O retorno, a própria construção das coisas dele de trabalho, né? Do ambiente hoje que ele trabalha, a casa de destino, né? Ele disse que não, ele não tinha todo o recurso para fazer, mas que ele simplesmente sentiu que precisava fazer, obedeceu e o recurso veio surgindo. E ele conta até que teve um amigo dele que um dia ligou para ele estava precisando fazer as instalações dos ar-condicionados lá. E aí um amigo dele, do nada, né, ligou para ele e disse assim: Olha, eu sei que tu tá precisando instalar o ar-condicionado aí, todos, né? Todo o negócio de ar-condicionado aí. E eu não ia auxiliar, não sei o quê, não sei o quê, mas é eu que tenho que te auxiliar, então me passa o orçamento, quanto que é que eu vou pagar. Então, o cara tinha como se ele tivesse sentido que essa era uma missão dele, né? De auxiliar nessa parte. Então, são muito legais, assim, as histórias, né? E eu acredito, a pessoa tá contando uma história que ela viveu, né? Eu realmente acredito nessas coisas que ele conta, assim. E ele explica também que toda prosperidade, toda pessoa próspera, ela aprendeu a ser generosa antes de ser abundante. Olhem a ordem das coisas, né? Primeiro a generosidade, depois a abundância. Quando a gente é muito apegado, tipo a carta do tarô, o rei de ouros, né? Que é um reizinho pequeno agarrado em todas as moedas. O apego, o controle, o medo de crescer, né? A gente sabe que isso não funciona. Então, aprender a ser generoso antes de ser abundante, né? E você tem sido, né, uma ponte, assim, das coisas que tu recebe, ou um fim? Coloca essa pergunta. Se tu tem sido uma fonte de multiplicação, se realmente o dinheiro que tu recebe, tu consegue fazer algo grande e bonito com ele, ou se é um fim, né? Se o dinheiro vai que nem vê, vamos dizer assim. Essa é uma reflexão que ele traz, uma pergunta, né? Sua generosidade tem sido espontânea ou ainda condicionada ao ter mais primeiro, né? Eu faço atos de generosidade com espontaneidade, ou eu penso, não, eu preciso ter mais para conseguir ser generosa. Como que é isso, né? Coisas para a gente conseguir olhar bem de perto, né? Olhar bem de perto e pensar, tá? E ele dá um exemplo bíblico, né? De uma viúva que compartilha sua última refeição com o profeta Elias, né? E que a partir daí não falta mais nada na casa dela. Tem algumas histórias bíblicas que falam, né, a respeito da generosidade. E também de pessoas que não foram generosas, né? O que aconteceu. Então vejam, né? Eu, assim, ó, essa coisa de compartilhar comida, realmente eu preciso melhorar muito. O meu marido brinca, né? Às vezes ele fala pra Eloá, não mexe na comida da tua mãe. Mas eu tô rindo aqui, contando isso pra vocês e observando o quanto ainda precisa melhorar, né? Porque ainda essa ideia de escassez, de que vai faltar, né?
Enfim, isso com certeza é sistêmico, é ambiental, é crença. A gente olhar para os próprios, por exemplo, minha família é italiana, né, que veio na imigração. Quantas coisas passaram, né, gente? Eu sempre falo, vieram nos navios, toda uma situação, recurso limitado. Depois chegaram aqui e era sempre mesa cheia, né? A partir de que conseguiram desbravar, plantar, colher, era mesa cheia. Deus o livre faltar, né? Mas alguma memória lá de escassez com certeza existe, né? Não só desse fato, mas trazendo o exemplo desse fato. Então, a generosidade exige uma transformação no nosso próprio sistema, né? Em como a gente funciona. E como praticar a generosidade diariamente. Essa prática ela pode ser feita com recursos, né? Com dinheiro, com alimentos, com doações. Ela pode ser feita com tempo, estar presente para alguém, ouvir sem pressa. Olha o princípio da escuta. Ser presente para alguém, disponibilizar o nosso tempo para alguém. Essa generosidade ela pode ser com palavras, elogios sinceros, incentivo, gratidão, passar conhecimento, né? Isso também é uma generosidade. E ela também pode ser com talentos, usar seus dons para ajudar, servir, ensinar também, né? Então, essas quatro formas, né? Os recursos, o tempo, as palavras e os talentos. Para vocês verem que não é apenas com recursos que a generosidade pode ser praticada, né? Essa generosidade, ela pode ser praticada de diversas formas. Não é apenas de uma forma, tá? Generosidade, ela não é doar por alguma culpa ou por necessidade de aprovação. É algo sentido no coração, né? Também não é ser permissivo ou se anular, ó, o que a gente falou no início. A generosidade é com alegria, com consciência, com liberdade, né? Então tem uma diferença nisso aí. Podem perguntar se tiverem perguntas, tá? Aí eu vou trazer uma reflexão e também uma tarefinha. Adoro, né? As tarefinhas. Ai, quem você pode abençoar esta semana com algo que você tem de sobra? Primeira coisa, o que você tem de sobra? Primeira coisa, tá? O que que vocês sentem que tem, né? Por exemplo, de talentos, ou de recursos, ou de palavras, ou simplesmente ouvir alguém. O que que vocês acreditam que tem de sobra que vocês podem doar, vocês podem abençoar alguém essa semana? Pensem, escrevam, façam um compromisso consigo mesmo e façam isso. Observe que não é apenas de recurso, porque às vezes vocês podem pensar, né? Ah, mas o pouco que tenho ainda, né? Bom, digamos, aos trancos e barrancos vou organizando a vida financeira. E como assim, né? Como que eu vou doar? Mas tem outras formas. Então, tarefinha da semana, né? Principal tarefinha da semana. Procurar ser generoso com alguém. Eu vou pensar nisso aqui também. Eu tô pensando aqui que a própria série dos princípios milenares já é um ato de generosidade do Tiago, né? Em ter disponibilizado esse livro. Da gente estar aqui também estudando, né? Disseminando conhecimento. Então, que bom olhar por esse ângulo também, que a generosidade também é passada pelo conhecimento, né? Por essas séries que a gente faz aqui. A generosidade rompe o ciclo de escassez e ativa a multiplicação. Pontos chaves que nós precisamos lembrar, tá? Quem vive para servir nunca ficará sem propósito. Então as pessoas vêm procurando seus propósitos e tudo mais, né? E uma das primeiras coisas que eu digo é: no que tu é bom, por que as pessoas te procuram? Começa a fazer crescer isso e tu te encontrará na tua missão. Tudo começa pela generosidade, na verdade, né? Tudo começa. Deus confia mais recursos a quem ele sabe que vai compartilhar. Deus confia mais recursos a quem ele sabe que vai compartilhar, né? Você não perde quando dá, você ativa o fluxo quando compartilha. A generosidade é um imã de provisão, né? Do prover.
Gente, eu vou, olha, vou até reassistir essa aula. Super importante, né? Super importante. Ser generoso é viver com fé na abundância, não com medo da falta. Pratiquem, gente. Pratiquem a generosidade, tá? Deixa eu ver o que que vocês comentaram aqui. Ah, não, a Marina disse que ia precisar sair. Tranquilo. Alguma pergunta, gente, a respeito da generosidade? Acho que ficou bem claro, né? Bem claro. Compartilhar com alegria. Como que a nossa, não só os atos, mas a nossa intenção, né, dos atos, como que ela transforma tudo, né? É, é uma semente. Fazer atos de generosidade é plantar sementes. Até no livro diz assim: a bênção que é abençoar. Até abençoar alguém, né? É um ato de generosidade. Ótimo. Gente, o próximo capítulo que a gente vai estudar amanhã, o capítulo 8, é o princípio da honra, a lei espiritual do reconhecimento, né? Deem a cada um o que lhe é devido. Se é o imposto, dá o imposto, se é o tributo, dá o tributo, se é o temor, dê o temor, se é a honra, dê a honra, dê a cada um o que é devido. O princípio da honra tem muito a ver com a constelação, né? Esse capítulo 8. Honrar. Nos mandamentos também honrar pai e mãe. Na constelação, honrar os que vieram antes. Para que a gente se sinta abençoado e se conecte com esse amor e com essa vida. Como que essa honra é um princípio milenar, nós vamos estudar amanhã, nessa quarta-feira, tá? E hoje também, para vocês lembrarem, nós temos mais uma live, tá? Com convidados. Logo eu vou estar divulgando aí quem é a nossa convidada de hoje. Eu chamei algumas pessoas assim que já foram consteladas e que gostam de falar em lives também, né? Que tem pessoas que às vezes não gostam de se expor. Ontem eu fiz uma live com o Gibson, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que o assunto de hoje é a respeito de ir da sabotagem até a clareza, né? Como entender e transformar os sentimentos. E como se entender muda tudo, né? Nós vamos falar a respeito dos tipos de sentimentos. Os sentimentos primários, secundários, né? Os metasentimentos, sentimentos adotados. Vamos falar a respeito de como se entender nisso dentro da constelação, porque essa é uma base do constelar da mente, tá? E a nossa live de hoje é às 19h30 também. Eu vou divulgar no grupo, vou divulgar no Instagram, tá? Gente, grata por estarem aqui. Desejo que todos sigam se sentindo bem, que continuem tendo uma ótima semana de abundância, de prosperidade, de saúde. Por favor, não congelem, tá? Tem umas alunas que não são daqui, né? Que são de Portugal, França, vários outros países e que eu sei que lá não estão congelando, né? Estão passando calor. Semana passada eu atendi uma e ela tava com um ventilador no rosto, toda suada, com uma blusinha e eu toda encasacada aqui. Eu disse pra ela, Jesus amado, quando faz frio aqui, a gente nem lembra como é que é passar calor. Aí quando faz calor, a gente nem lembra como é que é passar frio. Porque é tão extremo, os dois são tão extremos, né? E lá na França ela tava passando por isso também. Tá bem, gente? Logo posto a gravação. Um grande beijo. Deus abençoe a todos. Nos abençoe, né?